Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês estão vendo esse vídeo num dia, numa tarde ou numa noite, aqui pra mim é noite, boa noite. Eu estou gravando esse vídeo a pedido da professora Elaine, uma querida amiga que me pediu para que eu respondesse as perguntas dos alunos da onde ela leciona. É um projeto muito bonito, projeto de vida que ela faz, e ela sempre me pede para que eu vá dar palestras, mas neste momento de pandemia nós não podemos estar presentes, e aí, né, a forma mais fácil é fazer esse vídeo chegar até vocês. Meu nome é Kátia, eu sou psicóloga, formada pela Universidade de São Francisco, tenho mestrado e doutorado na área da saúde da criança e do adolescente pela Unicamp, e gosto muito de falar de temas sobre reflexões da vida. Tenho um canal, Refletindo a Vida com Kátia Alberto, se alguém quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, está lá, vocês podem saber um pouco mais do que é ser um psicólogo. Eu vou responder algumas perguntas e eu queria muito que vocês fizessem perguntas para mim, né? E como isso não seria possível por conta da pandemia, a professora Elaine teve o grande cuidado de pedir para que os alunos mandassem essas perguntas, então eu recebi aí algumas perguntas e eu tentarei responder a todas elas. A primeira pergunta que me chega é aqui, eu até anotei aqui para vocês para não esquecer também e deixei aqui anotado, o que é um psicólogo, né? Então o que é esse ser que traz a psicologia para a humanidade? O psicólogo é um profissional que fez uma faculdade de psicologia durante 5 anos, aqui no Brasil a duração do curso é de 5 anos, e ele vai atuar atendendo pessoas em relação ao comportamento dessas pessoas, né? Ele vai trabalhar com as dificuldades que essas pessoas apresentam, ele vai trabalhar em áreas de recursos humanos, e aí nós vamos ver um pouquinho onde pode trabalhar o profissional da psicologia. Então o psicólogo é um profissional que estudou sobre comportamento humano e vai ajudar as pessoas não a solucionar os seus problemas, mas vai ajudar as pessoas a se descobrirem um pouco mais. E vai ajudar as empresas a descobrir esse perfil das pessoas, vai ajudar a pessoa no esporte, se ele for um psicólogo do esporte, vai ajudar a pessoa no hospital se ele estiver internado, se ele estiver passando por alguma comorbidade, alguma doença. E assim é o trabalho do profissional da psicologia. Qual a função, né, do psicólogo na nossa sociedade? O que faz um profissional da psicologia? Então essa pergunta também linkada com a primeira. O profissional da psicologia, ele pode trabalhar em diversas áreas. Ele pode trabalhar desde clínicas, atendimento a crianças, adolescentes, idosos, ele pode trabalhar em consultórios médicos, ele pode trabalhar em hospitais, ele pode trabalhar na área social, em presídios, em instituições, em escolas, ele pode trabalhar dentro de empresas, no recursos humanos da empresa, sempre tentando colher qual é a necessidade do meio onde ele está e o que essa pessoa que está vivendo precisa, o que essa pessoa que está vivendo necessita em relação aos seus comportamentos, e tentando fazer esse link de junção das necessidades que o outro traz e daquilo que o indivíduo está trazendo como necessidade dele. Então essa necessidade de trabalhar com o psicólogo na sociedade tem aumentado cada vez mais. Se a gente pensa hoje na pandemia, né? Quantas pessoas estão sofrendo, inquietas, com dificuldades, precisam falar com alguém sobre os seus problemas, mas este alguém não é um amigo, este alguém é um profissional que estudou sobre comportamento. Então esse profissional da psicologia vai ouvir sobre isso e vai trazer alguns pontos de reflexão para o outro. Esse é o profissional da psicologia. Como os psicólogos sabem resolver problemas? Eu achei essa pergunta muito interessante, todas elas muito interessantes por sinal, mas nós não sabemos resolver os problemas. Nós temos técnicas e habilidades para falar dos comportamentos, mas nós não resolvemos os problemas. Quem resolve os problemas é o próprio indivíduo. O que o psicólogo faz é direcionar o indivíduo para que ele próprio faça isso, para que ele próprio consiga resolver as suas dificuldades. O que faz, então, né, o profissional da psicologia? Uma outra pergunta. O profissional da psicologia trabalha com o comportamento humano e trabalha com esse desenvolvimento, com esse despertar, e pode trabalhar em todas essas áreas que eu falei, em várias outras, pode trabalhar também lecionando, dando aula de psicologia. Desde quando, então, existe a psicologia? A psicologia existe, né, desde o século, aqui no Brasil, desde o século XX, ela começa a ser despertada especificamente em 1950 e ela tem crescido cada vez mais. É uma ciência relativamente nova, porque ela tem aí, né, então, um século, não é uma ciência tão utilizada antigamente, mas é uma ciência que tem sido um despertar cada vez mais para estudantes que estão procurando o que fazer como uma profissão, e também para as pessoas que começam a perceber que
precisam procurar um psicólogo quando precisam de uma ajuda, precisam do profissional da psicologia em segmentos diversos da sociedade. Qual a diferença do psicólogo e do psiquiatra? A grande diferença do psicólogo e do psiquiatra é que o psicólogo ele fez o curso de psicologia, um curso de ciências humanas que tem a duração de 5 anos. O psiquiatra, por sua vez, fez medicina. E o psiquiatra ele vai prescrever medicamentos, o psicólogo não, que é uma outra pergunta também, se o psicólogo pode prescrever medicamentos. Não, nós não podemos prescrever medicamentos. Quando nós temos uma doença que precisa ser tratada com o psiquiatra em parceria com o psicólogo, ou vice-versa, né? Às vezes o indivíduo está fazendo uma terapia, uma psicoterapia, e ele também precisa fazer a terapia medicamentosa, ou seja, ele também precisa da junção de medicamentos. Aí ele vai fazer essa junção do atendimento com o psiquiatra e do atendimento com o psicólogo. A grande diferença, né, é essa, porque o psicólogo vai ouvir os problemas e vai trabalhar na psicoterapia, e o psiquiatra vai trabalhar com a instituição de medicamentos. Outra pergunta, né, se o psicólogo pode prescrever medicamentos, então já foi respondida, ele não pode. Para ser obstetra, tem que saber de psicologia? Sim. Então esse aluno que me mandou essa pergunta, possivelmente, né, quer ser obstetra. Para ser obstetra, você terá que fazer 6 anos de faculdade de medicina, depois a especialização, né, o aprimoramento dentro de obstetrícia, e depois, e nesse curso todo, você também precisa saber de psicologia. Toda a área de medicina, para todos os médicos, inclusive eu leciono e já dei aula no curso de medicina na Unicamp, né, no curso específico de psicologia aplicada à saúde, os médicos precisam conhecer. E conhecer o ser humano. É claro que ele não vai ter feito a psicologia, mas ele precisa conhecer de psicologia para poder atuar. E a última pergunta, ser psicólogo é ter empatia? Então, assim, primeira coisa, o que é ter empatia? Ter empatia é se colocar no lugar do outro. E sim, para ser psicólogo, para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro, o que vocês forem procurar na vida de vocês, como psicólogo ou qualquer outra função que vocês queiram, vocês precisam ter essa docilidade de se colocar no lugar do outro, né? O que eu estou fazendo, eu gostaria que fizessem comigo? Então a minha dica de hoje é, independente do curso que você opte, porque pelo que eu entendi, falar da psicologia hoje é para que vocês possam pensar se vocês querem fazer psicologia ou não, e vocês podem fazer psicologia ou qualquer outro curso, ter empatia é importante para todos nós, tá? Eu espero que o vídeo não tenha ficado tão longo, que vocês possam ter entendido tudo que foi dito. E se tiverem alguma dúvida, meu e-mail é katia.cristina.alberto@gmail.com, e eu tenho um canal Refletindo a Vida com Katia Alberto. Vocês podem escrever lá também, que eu sempre respondo. Um beijo para vocês e boa escolha no que vocês se sentirem bem para escolher. Até mais!